O Record de Portugal destacando o seguinte: Jorge Jesus quer voltar ao Brasil. Mas quando não quis, já também. há conversas com o Atlético. Ele só deu certo aqui. Mineiro. O Treinador não está feliz no Fenerbahçe e pode regressar em 2023. O quê? Tem vários... O Zé já pegou a área aqui, já vai, Zé. Não vou nem fazer pergunta. Não, é porque acho que o Atlético tem treinador, né? Chama Cuca, né? Mas tá garantido pro ano que vem? Não, eu tô falando o fato de abrirem conversas, é só isso. Eu não sei se isso aconteceu, porque o staff do Jorge Jesus é mestre em criar esse tipo de... Plantar notícia. Plantar notícia. Eu acho, conhecendo assim, mas... Só pra gente abrir esse debate... debate... não está garantido em 2023, isso a gente até porque não o contrato sabe, dele o contrato dele vai até o final do ano. E a diretoria diz que não houve nenhum contato, mas que não sabe se o Cuca permanece, a diretoria do Galo. Só pra gente abrir o debate e esclarecer. A gente nunca sabe se o Cuca vira o ano, né? Sejamos justos. Nem quando tem contrato, né? Agora, o Jorge Jesus, ele é mestre nisso, né? Rapaz, o staff dele é... Eu quero ver ele falar isso lá no Fenerbahçe, se não for pra cavar um pouquinho. Gente, ele não para em lugar nenhum. A gente fala do Cuca, o Jorge Jesus é a mesma coisa. Pra cavar um pouco a saída dele lá do Fenerbahçe, não sei, né? Não sei qual é a... Tô certo? Porque chega lá, os turcos são fanáticos, hein, mano? Nossa! Os caras são fanáticos. E ele chegou lá, montou time, pegou jogador... Não, o próprio Fenerbahçe, quando ele chega, traz jogadores que ele pede. O Arão tá lá, o zagueiro do Flamengo, me fugiu o nome agora. O Gustavo Henrique tá lá. Tem mais gente que foi pedido dele. E aí ele não vai acabar o trabalho? No Benfica também gastou uma fortuna. Não, foi o maior investimento da história do Benfica, foi quando ele foi o treinador. Nem campeão português ele foi. Nesse momento, o Benfica tem mais chance de classificação na Liga dos Campeões do que naquela época, até porque já ganhou do Juventus fora de casa. Era um grupo que tem o PSG também, tem jogos duros. Se conseguir uma vaga para a próxima fase, é um feito que o Jorge Jesus não conseguiu com um investimento maior que o investimento atual. Eu acho o seguinte, tá muito claro que depois... Ele não devia ter saído do Flamengo. Não devia ter saído do Flamengo. Eu não sei se ele conseguiria manter o Flamengo jogando naquele nível, mas ele não devia ter saído do Flamengo. Mas é o melhor trabalho dele, né? É o melhor trabalho dele e era o único clube que oferecia a ele chances de competir em todos os torneios que disputa com, no mínimo, chances iguais de títulos, a não ser quando chegasse novamente ao Mundial. Sim. No mais, ele teria sempre, no mínimo, o melhor elenco do país. Sempre. Uma torcida que amava ele, que fazia tudo por ele, com o elenco que adorava ele, com o Gabigol, que teve a melhor fase da vida, continuou jogando muito bem, mesmo com a finalização. Com o Jorge Jesus, e ali uma relação muito especial entre eles. Paulo Calçado sempre fala aqui na Bola de Prata, era impressionante como os dois andavam juntos, como o Gabriel Jesus fazia reverência ao Jorge Jesus. Ele tinha tudo pronto aqui. Aí enrolou mais e tomou a decisão de ir embora. Enrolou não, né? Ele usou o Flamengo, né? Enrolar, eu já coloco assim, ele usou o Flamengo. Porque ele renovou o contrato, ele pressionou até renovar o contrato. Depois que renovou o contrato, um mês depois ele foi embora. O que eu quero dizer é o seguinte, se realmente ele quer ir embora do Fenerbahçe, eu acho que chegou a hora do mercado brasileiro olhar para ele do outro jeito. É um bom nome pro Atlético, você acha? Ele é um bom técnico. No caso, o Cuca não fique e não renova o contrato dele, Eu tenho a expectativa que o Atlético reproduza o Flamengo. O Atlético tem um senhor elenco. O Atlético é a maior decepção da temporada do futebol brasileiro com distância. Naquela sua média, né? Investimento. Na sua média, assim, o Atlético tem o segundo melhor elenco do país. Eu acho, o Bina toca num ponto para mim que é chave pro debate. O futebol brasileiro pode cogitar o Jesus sabe de bola. Isso está claro. Ele sabe de bola. Ele já fez bons trabalhos. Ele sabe montar um time. Agora, tá na hora, para mim, do futebol brasileiro já olhar para o Jesus de um outro jeito. Mas ele tem que custar menos do que custava quando saiu. E não é com aquele jeito de devoção, não. Devoção não. É entender que a maré é outra. De 2020, quando ele sai do Flamengo para cá, só se senta para debater Jorge Jesus com polêmica na mesa. A polêmica que ele pediu muito e não venceu no Benfica, a polêmica que ele veio para cá de forma desrespeitosa, cavou até onde deu para tirar o Paulo Souza, porque sabia da instabilidade. Foi desrespeitoso e a informação, não é palpite. Sim. Ele pressionou até onde deu. É polêmica que ele vai para o Fenerbahçe agora não está mais. Você só debate polêmica. Pedro, então vamos jogou politicamente. Polêmica. Ele jogou politicamente dentro do Flamengo. Poderia ter causado uma bomba por causa da questão da presidência. Ele foi jantar na casa do Kleber, não foi isso?
Sim. Você diz quando o Paulo Souza já estava lá, que ele veio ao Brasil. Ele fez de tudo para Kleber Machado. Quando deu um deadline, tem até dia tal, meu limite. Então, assim, a gente só coloca na mesa... do Flamengo. A gente só coloca na mesa polêmicas. Então, quem vai contratar precisa pesar. Não é que, estou contratando só o pacote 2019 do Jorge Jesus. Estamos contratando o pacote. A personalidade. Estamos contratando uma possível saída quando você não imagina. Estamos contratando um treinador de personalidade competente, porém de personalidade forte e quase sempre envolvido em polêmicas quando o assunto não é o trabalho de 19 do Flamengo. Então, estou com o Birner. O olhar tem que ser diferente agora, porque se um time brasileiro 4 meses depois dele sair do Flamengo, vai nele, ele era o outro patamar, o caríssimo, a salvação. Hoje não. Hoje é... A torcida do Galo está se manifestando aqui. Hashtag F90BR. O Guto Ziller, beijo pro Guto, que está sempre com a gente. Ele fala, eu sou Galo. Por favor, Atlético, vai atrás do Mano no Inter, faz qualquer coisa no começo do ano. Mas Jorge Jesus, não. Mano já tem contrato para o ano que vem com o Inter. Não, sim, mas ele está colocando de uma maneira aqui que ele fala, vai atrás de outro treinador, mas o JJ não é visto com bons olhos pelo torcedor. E tem o próximo passo, assim, que eu até espero que não aconteça, mas conhecendo como as coisas funcionam aqui, o Flamengo tem 2 decisões importantíssimas na temporada, né? E tem um senhor trabalho do Dorival. Gosto sempre de lembrar. A zaga, Dorival escolheu, o Rodinei ninguém queria saber, o Felipe Luiz estava desacreditado, o João Gomes cresceu muito, o Thiago Maia começou a jogar mais, o Everton Ribeiro, a mudança de posição funciona, o Pedro como centroavante destaque da temporada, colocado com o Gabigol. Sim. Tudo trabalho do Dorival. Então, tem que aplaudir. Até não priorizou o brasileiro como deveria? Acho que não. Acho que era possível. Mas aí, culpa dele também. Mas também acho que é só opinião minha, não significa que eu tô certo, e no final das contas, o trabalho dele é extremamente elogiável. Se o Jorge Jesus se disponibilizar no mercado, vão começar a falar da próxima temporada do Flamengo também. Vão começar a falar porque o Jorge Jesus dentro do Flamengo é gigante. É gigante. E isso seria péssimo para o clube agora. Mas também virou problema. Agora. Não é a hora do Flamengo entrar nessa discussão. Exato. Se por acaso for entrar, mas se o Jorge Jesus tiver à disposição no mercado, se o Atlético começar a negociar, em algum momento, em qualquer tropeço em Campeonato Brasileiro, qualquer coisa que discordar... Mas você acha que a diretoria incorreria nesse erro de novo? Porque a torcida do Flamengo, de fato, ela vai para esse lugar. Mas assim, quem está ali... Uma parte, nem toda. Mas quem está ali trabalhando não pode fazer isso agora. O que o Dorival chega, o trabalho que ele faz, onde ele coloca o Flamengo para disputar esses títulos, você pensar em um outro treinador antes de fechar a temporada e negociar com o Dorival, é uma falta de respeito. Você faz isso, você renova com o Dorival agora. Está resolvido. É uma falta de respeito. Está resolvido. Nunca houve convicção por parte do Flamengo de que o Dorival pudesse fazer o que está fazendo, né? Porque se houvesse essa convicção, eles teriam estendido o contrato, feito um contrato com o Dorival de pelo menos 1 ano e meio. Ele fez um contrato de meio ano, né? E o Dorival trabalhou sempre em cima disso daí, ó. Se eu quiser continuar aqui, eu vou ter que ganhar títulos. E títulos significam, nesse momento, Libertadores e Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro, quando ele chegou, estava a 14 pontos atrás do líder do campeonato. Então, o que era factível para ele era isso, e ele está lutando por isso, tentou brigar pelo brasileiro, não foi possível, meio que tirou o pé agora. Não há necessidade nenhuma de ficar desgastando o elenco por conta do campeonato, que não depende mais dele. Então, eu acho que concordo com você. Eu acho que a prioridade do Flamengo deveria ser o Dorival. Agora, é aquilo que a gente sempre fala aqui, é questão de resultado. Se perder as 2 decisões, perde a Copa do Brasil para o Corinthians, perde a Libertadores para o Atlético, tá fora. Se ganhar só a Libertadores, está resolvido. Se ganhar a Copa do Brasil, não sei. Mas eu já conversaria com o Dorival. Eu, se eu fosse a diretoria do Flamengo, eu já conversaria com o Dorival. Porque é mais fácil você começar do Dorival do que ter que recomeçar com outro treinador. O JJ para você no Flamengo seria uma opção? Assim, Dani, eu sou meio rancoroso para determinadas coisas, eu confesso. Porque você pode perdoar, você pode esquecer, você pode, né, em determinados momentos você... Não, beleza, você aprende a conviver, mas sempre deixa uma marca. Essa marca é difícil de apagar em determinadas ocasiões. Você tem que passar por cima de muitas coisas. Eu, por exemplo, eu não concordo com a forma como ele tratou o Flamengo. Não concordo com a forma como ele se utilizou do Flamengo, né, nesse instante. Não concordo com a forma que ele tratou o Flamengo quando o Paulo Souza estava no comando. Isso é uma coisa suja, entendeu? Isso é muito sujo. Então você demonstra determinados valores assim que, poxa, peraí, esse cara está fazendo isso agora, ele pode fazer amanhã depois comigo.
Sim. Qual é a garantia que eu tenho de que depois de um mês ele não vai fazer a mesma coisa que fez? Porque ele pressionou, assinou o contrato com o Flamengo, exigiu, fez um monte de coisa. Que prateleira que ele está hoje? Vou colocar só os técnicos estrangeiros, tá? Tem o Abel Ferreira. Acho que é o Abel, depois ele. Ele está na prateleira do Abel ou ele está uma abaixo? Porque assim, ele tem os seus defeitos. Jorge Jesus? Eu coloco ele em terceiro lugar. Ele tem os seus defeitos, mas tem os seus acertos também. A gente não pode desvalorizar. O que ele fez no Flamengo, quando ele chegou, como ele construiu, é histórico. Não dá para esquecer. Foi o melhor futebol do Brasil, no mínimo. Sim. Vamos dizer, no mínimo. Ele fez um bom futebol, ele fez um bom trabalho. Dentro daquele período de 6 meses, eu acho que ele fez um ótimo trabalho. Tanto que eu acho que a maioria dos torcedores flamenguistas imaginaram e voltaram a sentir o Flamengo do Zico. Pô, é o Flamengo do Zico que está jogando, é aquele Flamengo mágico, aquele Flamengo técnico, bonito, futebol bonito e tal. Só que assim, você tem que pesar. Você ganha títulos, mas ao mesmo tempo você despreza um time que te deu a oportunidade de fazer isso, você tem que ter um mínimo de respeito. Esses assim, são os meus valores. É a forma como eu fui criado e aquilo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Né? Então eu procuro passar isso para os meus filhos. Para fazer algumas escolhas, cláusulas. Vem cá. Assinou o contrato, se você abandonar, igual você fez da outra vez, você vai ter que me dar 5 vezes o contrato total. Você quer 10 milhões por ano? Mas aí ele vai querer? Dani, eu sempre parto do princípio, a instituição é maior e está na frente de todas, e qualquer treinador e jogador, eu acho. Eu acho que ele desrespeitou muito o Flamengo e a torcida do Flamengo quando ele vai embora e ele não dá nenhum agradecimento. Ele foi agradecer a torcida do Flamengo uma semana depois, através de Twitter. Aí depois fez a média de colocar a camisa do saudades e tal. Não, assim, eu sou imparcial, eu não sou torcedor. O meu papel aqui é de comentar e ser crítico dentro da avaliação geral. Eu, particularmente, tá bom, beleza, você quer voltar? Vem cá, vamos sentar, cláusulas contratuais. Serei profissional com você e você tem que ser profissional comigo. Você não pode brincar mais e nem utilizar o Flamengo para o seu bel prazer. O Flamengo é mais importante. Quanto você quer ganhar por ano? Quero ganhar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Beleza, se você sair do clube, da forma como você saiu, rescisão, 10 vezes o contrato. Beleza? Sim. Beleza. E aí é uma aposta. É uma aposta não, é a confiança. Você vai fazer um bom trabalho. Se você não fizer, se você agir da mesma forma, você vai embora. Eu, particularmente, colocaria cláusulas contratuais, porque não dá para desperdiçar. Então, por isso que eu perguntei das prateleiras, né? Onde é que ele estaria? Para a gente fechar, Sormani, você já definiu aí a prateleira. Como é que você define? Para mim, Abel Ferreira, entre os estrangeiros que passaram recentemente para o Brasil. O São Paulo em segundo lugar e eu colocaria o Jorge Jesus em terceiro lugar. O São Paulo não teve em mãos o elenco que o Flamengo teve. Não teve. Acabou 16 pontos atrás. É verdade. Mas o Santos, por ser torcedor do Santos, eu via todos os jogos do Santos. E vi todos os jogos do Flamengo também por dever de profissional. Entendeu? Em muitos momentos o Santos jogou muito mais bonito que o Flamengo. Muito mais bonito. Na minha opinião. Então eu colocaria o Abel por conta do que ele vem fazendo no Palmeiras, pelos 2 títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Então eu colocaria o Abel, lógico, está lá em cima. Em segundo lugar, o Jorge Sampaoli, que foi pro Olympique Marseille, né? Uhum. E classificou o Olympique para a Champions League. Mas aí você não está levando em conta a personalidade, porque aí quando você fala em prateleiras, a personalidade do Sampaoli também não deve nada para do JJ. Não, a gente está falando em trabalho. Não, estou falando como um todo. Porque como um todo? Aí você tem que avaliar o todo para definir. O Sampaoli é um cara muito complicado. Muito complicado. Ele perde um jogo, ele quer 4 jogadores. Ele perdeu um jogo só. Ele deixou um buracão lá no... Deixou um buraco no Santos. Porque